Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa turma de Introdução à Engenharia Mecânica 2020.1 e passo a palavra para você iniciar a sua apresentação nesse momento. Muito obrigado desde já. Obrigado, Carlos. Obrigado, turma, pela atenção. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com vocês. E agradeço à professora Amália, a você, Carlos, que nós vamos fazer uma excelente palestra e vamos tentar desenvolver essa turma aqui, contribuir para o crescimento profissional delas. A minha apresentação. Bom estar com vocês aqui, tá? Agradeço muito a oportunidade de estar falando com essa turma, o Carlos, a professora Amália, entraram em contato comigo e realmente é uma satisfação vir aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que a gente faz e tentar contribuir um pouco com vocês para o nosso futuro desenvolvimento, com nossos futuros engenheiros, tá? Eu queria, Carlos, se você permitir, saber quantas mulheres fazem parte dessa equipe, fazem parte dessa turma de vocês. Temos um total de 7 mulheres nessa turma de Introdução à Engenharia, Giovanni. Nossa, que bacana. 7 mulheres, numa turma de quanto? 30, 36 pessoas? 32 pessoas. 32 pessoas. Tá, é muito mais do que na minha época. Na minha época tinha uma mulher apenas. E voltar para vocês apenas com uma situação bem legal. Pessoal, as mulheres estão com uma carreira bem mais forte na área da engenharia. Se você é mulher, se você está no ramo de engenharia, tenho certeza que você vai estar bem colocada no mercado de trabalho. Vocês têm uma capacidade que já foi descoberta já há muito tempo, que os homens não conseguem fazer, tá? As multitarefas, isso é fato. E o cuidado, tratar com mais carinho as situações que caem na sua mão. Isso é notório e de certa forma, confortante para o público feminino saber que estão sendo bem mais vistas no mercado profissional, principalmente no ramo da engenharia. Tá? Toda a composição de liderança já tem muitas mulheres envolvidas com lideranças. Eu tenho muitas mulheres como líderes, tá? Em categorias bem acima, tá? Categorias de executivos, não só na parte gerencial, mas na parte de gerência executiva também. Isso traz para a gente um conforto, porque a gente sabe o quão poderoso é esse sexo na indústria. Mas, homens, não desanimem não, tá? Eu garanto para vocês que vocês fazendo um bom curso e chegando ao final dele com conhecimentos básicos bem fundados, bem fundamentados, vocês vão realmente sair com uma carreira bem promissora. Uma outra estatística que eu queria puxar da turma de vocês é quantas pessoas já trabalham no ramo técnico? Ou vocês todos são apenas acadêmicos? É muito comum a gente ter o ramo técnico já envolvido nas pessoas que começam a fazer o curso de engenharia mecânica. Questão de mercado, vou trazer vocês muito uma visão de indústria, tá? Que é onde está 100% da minha formação profissional. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer nada do ramo acadêmico, porque eu sei que muitas pessoas, quando entram, vislumbram o ramo acadêmico e eu não tenho essa experiência para passar. Mas no ramo de indústria, eu tenho uns dados bacanas que vão estar reforçando o conhecimento de vocês, tá? E até motivando algumas movimentações em empresas. Pois bem, já me fui apresentado, né? Eu sou Giovanni Lima, sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual do Maranhão, no ano de 2003. Eu comecei cedo no ramo profissional, tenho 14 anos de profissão no total, tá? Passando pela Lumar, General Electric, Wabtec, hoje Vale, e tem a lista de empresas que eu já trabalhei aqui. Lumar, General Electric, Wabtec e Vale. Muito interessante a minha carreira, pois eu tenho um artigo de um headhunter que eu
li há um tempo atrás, e isso me motivou, de certa forma, a tomar algumas decisões no meu ramo profissional. E o artigo, falando de forma bem resumida, é: o conhecimento pode sim ser medido em centímetros, principalmente seu conhecimento profissional. Hoje, na época, pelo menos, eu não conseguia entender, mas à medida que o tempo foi passando, fui começando a perceber que o cidadão falou era verdade. Que se tratava, a cada ano que você passa em uma função, você cresce 10 centímetros em conhecimento. A partir do terceiro ano, você vai crescer 1 centímetro em conhecimento. Então, se você pega o currículo de alguém para analisar e essa pessoa passou 10 anos em uma mesma função, ela vai ter muito menos aproveitamento que uma pessoa que passou 10 anos, mas a cada 3 anos ela fazia uma movimentação. Pode ser dentro da mesma companhia, tá? Na mesma empresa ou empresas diferentes. Mas o conhecimento dela é muito maior. Não entendo errado. Não entendo que aquelas pessoas que passam 2 meses em cada função são melhores. Não, isso aí é algum problema, tá? É outra história. E esse artigo me motivou a ter essas movimentações, como vocês observam aí. 14 anos de profissão são 4 empresas trabalhadas. Comecei na Alumar no ano de 2006, trabalhei em área de manutenção. E outra coisa, turma, você é responsável pelo seu ofício. Você escolhe o seu ofício. Se você entrar no ramo da manutenção e gostar, aquele é seu ofício. Saiba que você não vai ter noites mal dormidas, você vai passar muito tempo sem dormir, o telefone não para de tocar, é chefe ligando a todo momento, e todo tempo você tem que se deslocar para o local de trabalho, tá? E você tem que fazer isso feliz, porque o ofício foi você que escolheu. E esse foi meu ofício escolhido desde o início da minha profissão. Era engenheiro de manutenção na Lumar, a área é sempre problemática, passei bastante tempo lá, eu rodei alguns setores lá dentro, me deram conhecimentos bem diferentes e diversificados, desde a área de britagem, área de confiabilidade, manutenção propriamente dita, tá? Área de utilidades, que é ar comprimido e transportes. Então, consegui absorver bastante conhecimento, mas sempre na área de manutenção. Após chegar um determinado passo, momento na minha carreira, eu não consegui observar mais crescimento lá. Então, fiquei meio que empacado, sem perspectiva de avançar. Consigo avançar, não consigo avançar, as oportunidades que abriam não condiziam com o perfil que eu tinha. Foi quando apareceu a oportunidade na General Electric. A General Electric vocês conhecem, né? É uma empresa multinacional e certamente vocês vão conhecer muito as lâmpadas, mas a GE não era só isso. Era um setor chamado Transportation, que é um setor ferroviário. Além de trabalhar, ter esses outros segmentos de eletrodomésticos, lâmpadas, setor hospitalar, energia eólica e tudo mais, ela também tem o setor de transportation, que trabalha com fabricação de componentes e de locomotivas. Então, eu saí da Alumar e fui para um fornecedor. Só que o fornecedor era um fornecedor que me dá uma perspectiva melhor de crescimento, maior de crescimento. Eu ia fabricar locomotivas, eu ia conhecer um equipamento a fundo do seu projeto até a entrega ao cliente. Isso, nossa, isso abriu meus olhos e é isso que eu quero para minha vida. E fiz essa mudança, participei de processos, entrevistas e consegui entrar na companhia, nessa companhia. Ela cresceu muito, vendeu muito, mas chegou um momento de crises, vendas baixas, e sabe-se que toda empresa, quando chega num momento de crise, vendas baixas, e é uma empresa de fornecimento, ela começa a decair. E começou a gerar dívidas na empresa. Ela colocou-se no mercado com a venda, e uma outra companhia veio e comprou. Uma outra companhia também do setor ferroviário, uma companhia tão grande quanto a General Electric,
chamada Wabtec Corporation. Ela também, de longa data, ela já vem do seu ramo ferroviário, mais voltado para componentes de freio, componente de ar comprimido, e resolveu incorporar no escopo dela o componente de locomotiva como um todo. Ela era um fornecedor da GE Transportation, passou a ser dono da GE Transportation. E todo mundo que fazia parte da GE Transportation, General Electric Segment Transportation, foi movido para o Wabtec nesse momento, nessa fusão. A empresa passou de um capital de 3 bilhões para um capital de 6 bilhões, a Wabtec Corporation. E eu cheguei no limite. Após o crescimento constante dessa companhia, no topo da carreira aqui em São Luís, onde não vislumbrava qual o seu desenvolvimento é você. Tá? E a partir do momento que você tenta fazer desenvolvimento e ele não aparece, tem alguma coisa errada. Então, nas conversas com liderança, com toda a minha chefia na Wabtec, no momento, não vislumbrava nada que pudesse me jogar para cima. Cheguei no topo aqui em São Luís. Eu era especialista em assistência técnica, cuidava de toda a parte de locomotivas, problemas com locomotivas, onde o pessoal não conseguia resolver, me acionava porque eu teria que resolver. E fui para coordenador de assistência técnica, ou seja, passei a ter um time que trabalhava comigo para resolver esses problemas. E assim fiquei por um bom período também na Wabtec, nesse mesmo cargo. E seguindo aquela regrinha lá do crescimento de centímetros lá do passado, como eu comentei para vocês, chegou no ponto que, poxa, estou incomodado porque desmotivado. Vocês, como engenheiro, vão passar por isso. A partir do momento que vocês se sentirem confortáveis em uma função e sentirem que estão ok, é a hora de procurar novos conhecimentos, procurar novas posições. Vocês vão aprender isso com o tempo, como eu aprendi, e isso vai ser benéfico para vocês. Isso no ramo da indústria, tá, pessoal? Deixa bem aberto, bem claro aqui. Quando apareceu, então, a oportunidade na Vale. Devido aos trabalhos executados na GE Wabtec, a Vale reconheceu esses trabalhos e veio me oferecer uma vaga. Giovanni, temos uma vaga para você aqui. Você vai ter uma oportunidade de crescimento bem maior na nossa companhia. Você tem muitas aberturas e você vai ver coisas diferentes do que você vê hoje. Você não vai trabalhar simplesmente com locomotivas, você vai desenvolver tecnologias novas para locomotivas e equipamentos rodantes da ferrovia. E isso me abriu muitos olhos, depois de muita negociação, aceitei a proposta da Vale. Estamos, então, hoje como engenheiro master na Vale. Pessoal, eu tentei colocar aqui um quadro que mostra como é o desenvolvimento técnico na indústria. Você entrando como engenheiro, aonde você vai ter essa mudança. Tá? Você já conhece a famosa carreira em Y, né? Você cresce como engenheiro, chegar um momento que você vai ter que fazer a opção pelo Y. Na qual perna do Y você vai pegar? Eu vou para a área técnica ou vou mais para a linha gerencial? Isso é uma coisa que vocês vão ter que definir. Qual é a capacidade de vocês? Eu vou dizer para vocês que você tive a oportunidade de seguir situações como técnico, como gerencial. A parte gerencial é muito complexa. Eu me vejo mais como uma área técnica, mas como eu gostei da área gerencial, se tiver outra oportunidade, eu voltarei para a gerencial. O que me leva ao crescimento na parte de engenharia? Vamos primeiro falar aqui da linha técnica. Você começa, claro, na linha mais inicial da engenharia, tá? Engenheiro júnior. Engenheiro júnior, 3 anos depois, você pode ser, dependendo da empresa, tá? Dos conceitos da empresa, você pode ser promovido a engenheiro pleno, isso assim sucessivamente. Engenheiro sênior, master, e chegar no nível máximo, que é o engenheiro especialista. Como eu diria, o Jedi dos engenheiros na Vale, tá? Só se morrer um para nascer outro, nesse caso. Então, é um cargo que eu, particularmente, almejo chegar. E como eu estou pouco tempo como engenheiro master na Vale, vai levar um tempo, mas
Vou chegar lá. A especialista. Questão da linha gerencial. Você tem que passar pela parte técnica. Na parte técnica, você vai mostrar os seus dons para a sua liderança. E em algum momento, esses seus dons vão estar tão evidentes que você vai ser convidado a entrar para uma área gerencial. Tá? Você vai chegar em engenheiro sênior e dali você vai poder escolher. Poxa, não, eu quero seguir para uma linha master, para continuar na área técnica, ou eu quero ser algum gerente, eu quero ter uma equipe para liderar. Você vai ser supervisor, você vai ser gerente, você vai chegar até áreas executivas. Tá? Saiba que vocês definem onde quer chegar. Toda a programação da sua vida pertence a você. Tá? A programação da sua carreira pertence a você. Então, vocês têm que entrar com essa programação e dizer, eu quero chegar nesse ponto. Pô, não tem dúvida nenhuma que se vocês quiserem, vocês vão chegar. Agora tem uma situação bem aqui. Onde é que eu ganho mais dinheiro, né? Esse é o ponto que leva a nossa motivação. Eu quero receber dinheiro, o negócio não é estar sabendo se é área técnica, se é área gerencial, é onde eu ganho mais dinheiro. Pessoal, você vai ganhar mais dinheiro onde você for o melhor. Então, a questão de definição, área técnica ou gerencial, digo sinceramente para vocês, a área gerencial vocês ganham dinheiro bem mais rápido. Vocês têm crescimento mais rápido, vocês têm as questões de crescimento de bônus, mas vocês não têm podem não ter a satisfação de resolver problemas. Poucas funções, poucas profissões na carreira técnica, na carreira, te trazem tanta satisfação quanto a da carreira técnica. Você tirar problemas, resolver situações indesejadas, perder dias sem saber o que fazer, no final resolver aquele problema. Isso aí dá uma satisfação que não dá nem para mensurar, tá? Isso aí vai trazer uma satisfação para vocês, vocês não tem noção do quão bom é você ganhar de um problema que está na sua frente. E são desafios diários, são desafios que são totalmente alcançáveis e podem ser superados. Na linha gerencial, os maiores desafios, como eu já falei anteriormente, são pessoas. Vocês vão passar por situações que não sei como agir com pessoas. Então, vão ter que procurar sempre a ajuda de quem sabe mais. Dinheiro, como eu falei, vai vir com a capacidade de vocês. Vocês vão ser sempre pagos e exijam isso, tá? Sempre bem pagos pela função que vocês exercem. Eu tentei ilustrar mais uma vez aqui onde é que está cada ponto da minha carreira. Eu comecei com engenheiro júnior e cheguei a pleno na Lumar. Como não consegui atingir nada além disso, fui para outra empresa, que é a Jet Transportation Aptec Corporation, onde eu passei de engenheiro para especialista. Lá você tem os analistas e tem os especialistas. Já entrei com especialista, que seria tipo engenheiro sênior, e cheguei a coordenador, onde observem aí a mudança para a área gerencial. E hoje eu estou na área da Vale como engenheiro master. Voltei para a área técnica. Opção minha, opção da pessoa que vai executar o serviço. É a sua opção, tá? Eu queria deixar um momento para que vocês abrissem o microfone aqui e me respondessem uma pergunta bem simples. O que vocês acham que é importante no desenvolvimento profissional de vocês? Como vocês querem chegar em um local mais alto, em uma função mais alta? Tá? Eu vou dar uma primeira a abertura aqui e vocês complementem, por favor. Segunda língua. É obrigatório que vocês tenham uma segunda língua. Não se acomodem apenas com português. Vocês vão passar situações em que a discussão com estrangeiros é super necessária. Cheguei, eu acreditando que entrando na Webtec sabendo uma segunda língua, eu estaria bem. Cheguei lá falando inglês, fluente, muito bem. Fui aprovado no processo devido à segunda língua, ao inglês. Quando eu cheguei lá, eu era o único que falava inglês. Os outros sempre falavam inglês e espanhol, inglês e japonês, inglês e o alemão, e sempre uma língua a mais. Então, eu acabei me sentindo inferior naquele momento.
tá? Claro que a gente vai crescendo, vai vendo que aquilo não era tão impactante, porque depende dos clientes que você vai estar envolvido, dos fornecedores que você vai estar envolvido, tá? Mas segunda língua é importantíssima no desenvolvimento de vocês. Fiquem à vontade e eu peço que abram o microfone e me informem o que vocês acreditam que pode levar ao crescimento profissional de vocês. Experiência. Experiência, perfeito. Você tem, de onde é que você adquire essa experiência? No início do teu programa pós-curso, você vai ter que fazer, ou durante ele, um estágio. Tá? Existia um professor na UEMA chamado Eliazar, e ele sempre deixava uma frase para a gente. Você é obrigado a estagiar. Se você não estagiar, você não será não for um bom estagiário, você não será um bom engenheiro. E todo estagiário de engenharia tem obrigatoriamente que ser bem pago. Consiga um estágio bem pago. Se você não conseguir um estágio bem pago, faça um estágio que seja mal pago, mas faça o estágio. E se você não conseguir um mal pago, faça de graça, mas faça o estágio. Porque essa é a tua primeira linha onde você vai encontrar a experiência que você comentou, tá? E esse é um ponto importantíssimo. Concordo plenamente com essa sua colocação. Cursos relevantes? Por favor, fique à vontade. Bom dia. Bom A dia. participação de projetos na universidade, ou então um curso técnico. Exatamente. Os cursos são extremamente relevantes. Eles são base fundamental no currículo de vocês. Digo claramente que, após alguns projetos na universidade e alguns cursos complementares, eles me deram abertura a entrar na minha primeira companhia, que foi a Lumar. Não sei se vocês sabem, mas eu fui da primeira turma do Baja, aí na universidade. A primeira equipe Baja que construiu o carro, conseguiu a primeira viagem para São Paulo, participamos dos primeiros enduros lá, eu estava nessa equipe. Até me lembro, era responsável pelo sistema de transmissão do veículo, desenvolver aquele primeiro sistema lá, com o CVT. Então, cursos relevantes, treinamentos relevantes, essas equipes especiais que o curso de engenharia mecânica promove são essenciais, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade, não percam. Façam parte, porque isso é observado. Eu, particularmente, se eu pego um currículo hoje, eu vou atrás do que a pessoa fez na universidade. E olhar que ela participou de algum projeto desse é fundamental para a escolha desse candidato. Saber onde quer chegar, construa seu plano de carreira. Você vai entrar na sua carreira e vai e marque se eu quero chegar aqui. Daqui a 3 anos eu quero ser isso. Chegar lá, marque daqui a 6 anos eu quero ser isso. Tá? Não deixe de fazer isso, porque senão você vai se acomodar na posição. E o maior perigo, eu já falei, para o engenheiro é estar acomodado onde ele está. Não se acomodem. Vocês só sabem o valor que vocês têm no mercado se vocês forem no mercado perguntar. Se vocês tiverem saber se são pagos o suficiente, a não ser que vocês vão e perguntem para outra pessoa. Tá? E ninguém vai revelar o salário com facilidade para vocês. Então, o mercado é o melhor termômetro para isso. Saiba onde quer chegar. E humildade para perguntar. Você não sabe tudo. E quando você entra na indústria, você sabe menos ainda. Tudo que você aprende na universidade é muita parte teórica. A parte prática vai lhe mostrar caminhos diferentes para chegar naquele resultado. Tem o fundamento teórico, que ele é fundamental para que vocês consigam realizar qualquer situação prática. Mas a prática vocês encontram situações que podem não condizer muito bem com a teoria que vocês aprenderam. Sabe? Sempre quando você entrar na área, isso foi uma experiência própria minha, vocês vão observar que existem pessoas muito experientes, e essas pessoas muito experientes, elas gostam de adotar as pessoas humildes, as pessoas que realmente não sabem, mas têm interesse de responder. E essa situação me levou muito à frente, porque todo lugar que eu ia, a turma me chamava para ensinar. E mesmo você já sabendo aquilo, não custava deixar a pessoa
de ensinar novamente. É uma coisa que ele gostava e uma coisa que em algum momento ia te trazer benefício, aquela aproximação, tá? Eu considero, então, segunda língua, cursos relevantes, saber onde quer chegar e humildade para perguntar, fatores relevantes, imprescindíveis para o seu crescimento profissional, tá? Esse aqui eu deixei só um slide a mais aqui para dar uma breve descrição do que é uma experiência de crescimento técnico. A empresa GE Transportation, hoje o Abtec, que foi minha última função como chamado Technical Advisor naquela empresa, ela não permite que você atue dentro de um cliente se você não tiver uma formação técnica bem sólida. Então, se você for atuar dentro de um cliente com uma assistência técnica, obrigatoriamente você tem que ter um certificado de reconhecimento mundial chamado Technical Advisor, ou, vamos lá, ao pé da letra, um supervisor técnico. E esse certificado, ele vem após longos meses de curso. Você precisa, obrigatoriamente, passar 30 dias com instrutores americanos, isso focado lá nos Estados Unidos, é uma imersão em todo o sistema de locomotivas, tá? Só para ser bem específico aqui, isso é voltado para locomotivas. Todo o sistema de locomotivas, 30 dias de imersão, onde você vai ter aula de troubleshooting e de todos os sistemas de locomotivas. A aula de troubleshooting, só permito abrir um parênteses aqui, é uma coisa fantástica, né? É um curso muito bem preparado. Eles têm uma locomotiva disponível, ao qual eles entram, te dão uma aula sobre os devidos sistemas, depois você vai na locomotiva com o instrutor, e o instrutor vira para você agora, liga a locomotiva, bota o motor diesel dela para funcionar. Você faz o procedimento e aperta o botão. O que acontece? O motor não funciona. E você olha para o instrutor e diz, não funcionou. Aí ele, exatamente, pega um multímetro, pega o esquemático e resolve para mim. Partes divertidas, tá, do treinamento. E detalhe, você só sai de lá depois que tiver com tudo resolvido. Então, equipes saíam, entravam 7 horas da manhã, saiu 9 horas da noite, porque não conseguiam encontrar todos os problemas da máquina. E isso aí era coisa que traziam preparação para a vida real. Vida em campo, vida em trecho, de resolução de problemas, tá? Então, a partir daí, a gente começou a fazer avaliações online, e com aulas online, com os instrutores, se você já retornando ao seu país de origem. As aulas online têm um prazo de 90 dias para você concluir. Não entendo 90 dias muito tempo, tá? É pouco tempo para a quantidade de cursos que você tem que fazer, quantidade de provas. As avaliações são todas mensuradas, você tem que tirar no mínimo 8 nas avaliações online, 80% de acerto, e você tem direito a fazer a avaliação 2 vezes. Na terceira vez você é reprovado no curso. Então é um curso bem difícil e muita desistência. Ali você vai para uma avaliação de qualidade de aprendizado, onde vem um instrutor à sua idade e faz uma qualificação do seu aprendizado. Pegam várias fichas com vários questionamentos e de tudo que você estudou na aula dos Estados Unidos, na aulas online, e começa a fazer pergunta. Desmonta o conjunto dessa máquina, você vai desmontar na frente dele. Baixa o mancal principal dessa máquina, vai baixar o mancal. Como você faz o diagnóstico de uma falha X? Você vai explicar como faz o diagnóstico de uma falha X. E após a aprovação nesse teste de qualificação, você está apto a ir para uma banca. Entendo que o teste de qualificação também ele é eliminatório, tá? Você faz o teste, você tem a opção, você vai ter o direito de fazer um retorno, caso você não passe nessa qualificação, se preparar novamente para passar pela qualificação. Após ela, você entra numa banca. A banca é formada por instrutores de várias partes do mundo. Um líder mundial, que já é uma pessoa que participa de todas as bancas para a certificação dos Technical Advisors. E depois você vem com 2 pessoas escolhidas por ele, tá? Também de países diferentes que não seja o seu, para evitar qualquer tipo de contato com você. Você faz essa prova online, através de vídeo,
E depois da prova, entra naquela famosa discussão entre as pessoas da banca, você é desligado e tempo depois você recebe a resposta, com aprovação ou reprovação na banca. Caso reprovação, você tem direito a passar mais 30 dias estudando novamente, passa pela banca de novo. Caso aprovação, você de imediato recebe um certificado assinado pelo presidente mundial da companhia, como técnico advisor, tá? Hoje eu sou certificado e esse certificado ele pesou muito na avaliação e contratação. Lembram que eu falei das certificações, né? Cursos. Isso foi importantíssimo na minha mudança para engenheiro na Vale. Isso me deu um know-how para dizer, olha, eu não quero entrar na Vale como engenheiro sênior. Eu tenho capacidade de entrar como master ou como especialista. Especialista tá todas as vagas preenchidas. Então, Giovanni, assim, tem a vaga de master. Pois é, então eu aceito essa vaga. Entendo, pessoal? Então, vocês têm a capacidade de direcionar o conhecimento de vocês para onde vocês querem. E vocês só vão conseguir se vocês souberem onde querem chegar. Certo? Trabalhando nessas empresas, nós tivemos oportunidades, eu tive a oportunidade de conhecer vários tipos de tecnologias diferentes. Você tem tecnologia de comunicação entre locomotivas, ou seja, a pessoa está na primeira locomotiva, dá comando na outra locomotiva da formação de trens, para que ela responda da mesma forma que essa primeira está fazendo. Isso uma pessoa apenas na líder, como se chama. Você tem tecnologias conhecidas como Trip Optimizer, esse primeiro item que vocês podem observar aqui na tela, ela é um piloto automático da locomotiva. Fala dessa forma. O maquinista ele sai do pátio de formação e aperta um botão chamado iniciar a viagem. Quando ele aperta nesse botão, a locomotiva carrega o mapa da via até a próxima estação, vamos falar aqui Alto Alegre, e ela vai sozinha, a locomotiva, aplicando todos os pontos de aceleração, todas as frenagens e aplicando o freio dinâmico para subida ou descida da locomotiva em qualquer ponto que seja necessário. O objetivo desse sistema é a eficiência no transporte e redução de combustível. Por quê? O maquinista, já tem um procedimento em mãos. Na locação tal, no quilômetro tal, coloque aceleração 2 na locomotiva. Coloque aceleração 3 na locomotiva. Freie na curva tal. Isso aí vai me trazendo aqui toda aquela questão de eficiência na movimentação do ativo. Mas quando você bota isso na mão do computador, o computador não tem aquela questão do delay de colocar. Quando ela chega na posição tal, com o GPS, já diz que ela está na posição X, Y, Z, latitude, longitude, mostrando aquela localidade, ele automaticamente já faz o ponto, já faz a frenagem, ou faz a aceleração, procurando otimizar a chegada ao ponto de destino dele, tá? Então ele vai sair e vai chegar provavelmente mais rápido e com maior eficiência, tá? Com menor consumo de combustível. Ele não vai fazer frenagens indevidas, não vai fazer acelerações indevidas e aplicação de dinâmicos indevidas, porque o computador ele já está programado onde está todos os pontos da via para fazer a melhor aplicação. Um sistema que foi desenvolvido e vendido e instalado. Hoje nós temos aplicado em 97 locomotivas da frota esse sistema de Trip Optimizer e é amplamente utilizado já na ferrovia. Poderia ser maquinista? Poderia, mas as normas brasileiras não permitem a viagem de um trem sem um maquinista na locomotiva líder. Tá? Existem situações de atropelamento que têm que ser evitadas, situações inesperadas na via que o computador, infelizmente, ele não consegue tratar. Precisa da presença humana lá. Então, para cá, para o Brasil, foi desenvolvida a viagem de trem apenas com pessoas embarcadas. Uma pessoa embarcada, que é o maquinista. Temos o Locotrol, como eu falei, a comunicação remota de locomotivas. Não sei se vocês já viram as locomotivas, mas os trens formados, mas eu tenho algumas configurações, tá? A configuração mais usada é uma que são 3 locomotivas. É uma na ponta, chama-se a locomotiva líder, 110 vagões,
uma locomotiva no centro, 110 vagões, uma locomotiva na cauda, com mais 110 vagões. Essas 3 locomotivas, elas somam sua potência para poder carregar o lote cheio, certo? E apenas uma pessoa vai controlando toda essa composição. Essa pessoa fica na cabine da primeira locomotiva e aciona o sistema de comando automático. Por informações de rádio, ela consegue aplicar um ponto de aceleração na primeira máquina, um determinado ponto de aceleração, e as máquinas seguintes, elas respondem àquele mesmo ponto de aceleração. Ela diz assim, opa, a primeira mandou eu botar ponto 2, então eu vou botar ponto 2. E assim, tanto para frenagem quanto para dinâmica, em qualquer situação dessa, ela responde, possibilitando apenas uma pessoa usar de uma composição desse tamanho. E só para uma informação a mais aqui, a maior composição do mundo está aqui na Estação de Ferro Carajás. Nós chegamos a fazer trens com 440 vagões e trens com até 660, tá? Subindo desligado, claro, mas descendo partem o trem lá em Carajás ou na Serra Sul. E questão de monitoramento remoto. Monitoramento remoto, nós temos para a GE, que é conhecido como LMS, que é Locomotive Maintenance Suite, se a forma bem, vamos lá, ao pé da letra seria uma manutenção doce, uma manutenção bem simples da máquina. A máquina está no trecho, ela manda sinais constantes, e nesses sinais que ela vai mandando, o sistema de monitoramento remoto fica localizado nos Estados Unidos, consegue ver todos os dados de pressões, velocidades, temperaturas no motor diesel, motores de tração e alguns outros componentes, e manda recomendações. Olha, a máquina tal está na localização tal, uma pressão do cárter com uma tendência muito perigosa de subir. E essa recomendação chega na mão da oficina, a oficina abre ordem de manutenção para checar, e essa máquina, quando chega, não precisa ninguém descobrir que ela pode ter um problema. O sistema já diz que é para olhar aquilo lá, que aquilo lá é um problema que pode chegar a dar uma falha catastrófica na locomotiva. Ele divide essas recomendações em branco, amarelo e vermelho, tá? Dependendo do grau de risco pro ativo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma conversa com o Carlos Santana, mas ele tem um outro projeto da Progress, que ele está implantando agora nas locomotivas, que também se trata de monitoramento remoto, e é uma coisa também que que é similar a isso que eu comentei com vocês, tá? Muito boa o projeto dele também. Se você me permitir, eu vou passar um videozinho aqui agora, tá? Só exemplificando algumas tecnologias do sistema da General Electric. Vocês vão olhar a questão de controle de pátio, de locomotivas e algumas coisas que nós já comentamos. Mas o vídeo ele é autoexplicativo, o som que tem nele é basicamente da locomotiva funcionando, então não se preocupem com isso. Posso tentar narrar em alguns momentos para vocês. Aí vocês olham as locomotivas que fazem parte do portfólio da Wabtec, C30, que são as mais antigas, a série Evolution, que são as séries mais novas, né? Que são locomotivas de motor de tração AC. E a última geração, a geração mais atual, que é a locomotiva Tier 4. Os Tiers são associados, pessoal, a grau de emissão das locomotivas. Isso é importante salientar porque no Brasil nós não temos essa restrição quanto a emissões. Tá? Então, as locomotivas que são fabricadas no Brasil ou as que já foram importadas para o Brasil, elas são um grau de classificação Tier 2, ou seja, a exigência do controle da emissão de carbono para o ambiente é muito pouca, muito baixa. Tier 4 não, Tier 4 tem uma exigência muito forte e ela elimina até 80% do que seria emitido através da queima do diesel, as explosões das câmaras de combustão, para o ambiente, tá? Através de quebra de moléculas de carbono dentro do sistema de admissão de ar. Tá? Isso é um sistema inovador, é um sistema que hoje só pode
nos Estados Unidos só podem ser adquiridas locomotivas se forem categoria Tier 4. Lá nos Estados Unidos, hoje, pessoal, nós temos uma frota com mais de 3.000 locomotivas. Muito diferente da frota do Brasil, que precisa crescer muito para chegar nesse nível. Isso que vocês observam é uma chama de composição, né, que é a locomotiva líder. Se você tem que chama de remota e os vagões, tá? Nesse caso ele está falando de vagões de combustível. Então a empresa ela tenta perseguir a evolução através de conexões de internet, né, de conexões remotas. Você tem alguns dispositivos novos, são novidades instalados nas locomotivas. Hoje eu posso afirmar para vocês que todas as locomotivas desse modelo, que é o modelo que a gente chama de frota premium na Vale, já com esse dispositivo GoLink instalado, que é o sistema que faz a comunicação com as câmeras de vídeo, com o sistema de monitoramento remoto. Tá? Todas elas já têm esse sistema instalado e roda o Trip Optimizer, como eu comentei no início. Toda a parte de conectividade é feita por esse sistema também, onde ele encaminha dados para um servidor central e lá ele é tratado. Essas câmeras, essas locomotivas, pelo menos as mais novas, elas possuem um sistema de câmera chamado LocoVision, que a gente considera também pode ser chamado de Data Analytics. Ela analisa os dados da via, tá? E nós estamos tentando chegar nesse passo ainda, tá, turma? Nós estamos evoluindo em projetos internos com tentativa de localizar tecnologias de anti-atropelamento, de que consiga determinar se é uma pessoa na via, se é um veículo na via, com uma certa distância que me permita que a máquina tome a decisão de parar ou não. Né? São sempre imagens em alta definição, e elas também podem ser utilizadas para detectar problemas no trilho ou situações que possam interferir na continuidade operacional do trem, da formação. Então a gente acompanha 100% do tempo a integridade da composição através de sensores remoto, né? Através do sistema de comunicação remota. E o nosso objetivo principal, isso aí, é aumentar a confiabilidade e produtividade do componente. Ele está me dizendo que ele controla a velocidade de entrega, a velocidade de recepção de dados, e falando um pouquinho aqui do Trip Optimizer também. Ele controla sozinho a questão de aceleração de locomotivas, frenagens dinâmicas e frenagem, fazendo a economia principal de combustível. Uma informação bacana para vocês aqui. Você tem noção de quanto é a capacidade de tanque de combustível de uma locomotiva dessa? Estou falando simplesmente de uma, tá? Para resumir. Estou falando só da Evolution, que é a frota mais premium da Vale. Essa máquina são 5.800 HP, motor de 16 cilindros. Só o motor pesa 20 toneladas. E o tanque de combustível para alimentar uma viagem, que não chega a ser uma viagem completa, ele leva 24.000 litros. 24.000 litros de óleo diesel. Isso não dá uma viagem completa, pessoal. Então qualquer percentual de ganho de combustível que você tenha é um absurdo na conta no final do mês de saving da companhia. Então esse projeto foi vendido muito com essa intenção de eficiência no transporte e redução de combustível. O sistema de locotroca, eu comentei, que é comunicação entre as locomotivas, uma obedece o que a outra manda. E o controle de pátio de locomotivas. Esse Power Advisor é uma evolução do que eu falei para vocês do LMS. Hoje os sistemas é muito aplicado em ferrovias, em clientes que possuem o que é conhecido como MSA, MSA é um contrato de serviço de manutenção, tá? É um acordo feito entre as companhias, o qual o Abtec hoje toma de conta da
manutenção da ferrovia. Todo ativo, locomotiva, a empresa é a dona, digamos, vou dar um exemplo para vocês, hoje a LL, a Rumo, lá no sul, é a dona do ativo, mas quem dá toda a manutenção dela é a empresa Wabtec, através de um contrato. E este tem uma Power Device, é um sistema muito avançado de acompanhamento remoto, de análise remota das locomotivas, o que é muito utilizado para aumentar a produtividade e redução de tempo de parada em oficina, aumentando a disponibilidade do ativo na ferrovia. Você sabe onde tem problema, você já atua nele, ou a máquina está boa, não te deu nenhum alerta e você pode continuar operando. Isso aqui é um mapa ilustrativo de quantas locomotivas tem operacionais nessa malha ferroviária e mostrou um ponto vermelho. Esse ponto vermelho, os nossos especialistas conseguem chegar na locomotiva e identificar por que a locomotiva está com um alerta vermelho. E ali ele já entra em contato com a oficina de locomotiva, já mandando recomendações. Em situações mais avançadas, que está sendo evoluída hoje a manutenção, já tem uma interação muito grande entre manutenção e operação, podendo já se acessar direto à operação e dizendo, olha, a locomotiva tal está com problema, não aciona tal ponto de aceleração ou ela vai parar de vez. Isso também me dá uma garantia melhor de produtividade na malha ferroviária. Esse é um gerenciador sistema de gerenciamento de pátio, eu sei onde cada locomotiva está, então não preciso parar trem sem saber se elas vão colidir ou não, eu já sei onde cada uma está, fisicamente. E isso tudo transmitido para um centro de dados, que a pessoa pode fazer um monitoramento remoto dela, sem necessariamente estar presente em um local físico na empresa. Eu falei o planejamento de pátio, que é uma visão mais clara, próximo. E essas são algumas tecnologias que a GE Transportation, hoje o Wabtec, provê para o cliente. Certo? Vou falar apenas de conhecimentos mecânicos. Não vou falar de conhecimento de motor diesel e nem sistema de controle e parte elétrica de locomotivas. Dando uma abertura para você nesse tema, é conhecimento nesse componente, cara, a fundo, pessoal, turma. Eles é muito raro. Então, vocês se tornando especialistas nesse conhecimento, conhecendo a fundo esse ativo, eu garanto que vocês têm vaga aberta em qualquer ferrovia no Brasil. Tá? Não é qualquer um que detém desse potencial. Passando um pouquinho de conhecimentos básicos de locomotivas, tá? Que é minha área foco, é a área onde eu detenho o conhecimento, tá? Então, gostaria de passar trocar umas ideias com vocês aqui. Na área da Vale, nós temos 3 tipos de categorias, vamos falar dessa forma. As locomotivas são divididas em baixa potência, média e alta potência. Eu tenho aqui alguns modelos que fazem parte dos ativos Vale, tá? E tem locomotivas que vão com 3.600 HP até locomotivas que se aproximam dos 6.000 HP. A frota é bem diversificada, tá? Hoje nós estamos somando muito a frota às locomotivas de alta potência, que reduz a necessidade de botar mais locomotivas em um trem para transportar a mesma quantidade de minério. Tá? Essa é a principal ideia. Uma potência maior precisa de menos ativos para fazer aquele mesmo nível de transporte. E com as tecnologias embarcadas, a gente consegue reduzir mais ainda o consumo dessas locomotivas, tá? Seja de combustível, de óleo lubrificante. Então eu tenho desde a C36, que é a locomotiva lá da década de 80, até as locomotivas Evolution AC, que já são locomotivas que começaram a operar no Brasil no ano de 2009. As locomotivas elas têm 2 tipos de tecnologias, ou locomotivas DC,
tecnologia DC ou tecnologia AC, tá? Basicamente, corrente contínua, corrente alternada. Isso é como eu defino os motores de tração que tracionam a máquina, tá? Que elevam a máquina para frente ou para trás. Eu queria saber, alguém já tem algum conhecimento de locomotiva aqui? Alguém já viu, já sabe alguma coisa? Sim ou não? Ideias vagas, professor. Ideias vagas, né? Vocês sabem como é que uma locomotiva se movimenta? A partir do momento que eu dou o comando nela, tá? O motor diesel está funcionando, eu coloco uma reversora para ir para frente e dou um ponto de aceleração nessa máquina para que ela se desloque. Vocês têm a noção do que acontece por dentro dos sistemas e tudo mais? Provavelmente não, né? Então, a locomotiva, vamos lá, basicamente ela possui um motor diesel, como eu já falei para vocês, 24 mil litros de óleo diesel para fazer esse motor funcionar em uma viagem, que não dá a viagem toda. O cárter desse motor diesel, ele comporta até 1.600 litros de óleo lubrificante, e a força, a potência que esse motor diesel consegue gerar é 1.800 HP, tá? Próximo dos 6.000 HP. Ela é acionada o motor diesel aciona um alternador de corrente alternada, ele vai alimentar inversores, retificadores, tá, dentro da área de controle, da parte elétrica da máquina, até chegar nos motores de tração. Os motores de tração são motores elétricos, tá? Então não é mecânico, o motor diesel acionou, vai acionar acoplamentos e fazer engrenagens e fazer a transferência de potência. Não, são motores elétricos. Esses motores, eles geram um campo, o campo começa a fazer girar o motor, que aciona as engrenagens que transferem essa potência para as rodas da locomotiva. Aí ela começa o deslocamento, tá? Então, se você entrar achando que com conhecimento apenas de engenharia mecânica, apenas de mecânica, você vai se dar bem, por favor, reveja os conceitos. Tem que ir a fundo. Você tem que passar a conhecer mecânica, um pouquinho de elétrica, tá? Eu confesso para vocês que eu não tinha esse conceito. Eu penei muito no início para conseguir adquirir essa capacidade, mas hoje a gente sabe tudo de mecânica e elétrica na locomotiva, tá? Então, vamos se desapegar um pouco se eu sou mecânico, só vou saber de conceitos mecânicos. Não, você vai obrigatoriamente passar por situações na sua carreira que você vai ter que saber de tudo, um pouco. O que compõe um sistema mecânico de uma locomotiva? Você tem óleo lubrificante, tem combustível, tem combustão, sistema de combustão a ar, tem sistema de refrigeração, sistema de ar comprimido, motor de tração e os truques. Esses sistemas todos juntos, eles compõem a parte mecânica. Observe que eu não falei de motor diesel. Motor diesel é um sistema à parte, é um sistema bem complexo. Eu não vou dizer complexo, tá? Porque se você estudando, você entende o sistema a fundo e ele é até gostoso de ser estudado. Tá? Motor diesel 4 tempos, como é que é o ciclo do diesel, isso tudo é bem gostoso de se aprender. Mas eu não vou falar deles, porque seria um conceito muito longo e não vai tomar muito tempo. Tá? Seria uma tarde toda de conversa. Só o motor diesel. Individualizando cada sistema desses aqui, eu tenho meu sistema de óleo lubrificante. Você já sabe para que funciona um óleo lubrificante no sistema mecânico, né? Você precisa tirar calor e eliminar atritos. Eliminar atritos e tirar calor dos componentes para que ele tenha uma vida prolongada e ele consiga gerar o que você quer. E do lado aí eu coloquei como é que funcionaria um sistema de lubrificação do motor diesel. Você tem uma bomba de óleo lubrificante. Vocês têm uma bomba de óleo lubrificante que trabalha na sucção do óleo que está disponível no cárter. Essa bomba me joga para um resfriador de óleo, porque eu preciso trocar calor com o sistema de arrefecimento da máquina para que esse óleo retorne a uma temperatura do motor diesel baixa e consiga absorver mais calor
dessa locomotiva. Olha a parte mecânica dos fluidos entrando aqui no projeto de máquina também. Você tem sistema de filtragem de óleo lubrificante, onde esse óleo que sai daqui, obrigatoriamente, ele tem que entrar limpo na máquina, porque vocês sabem, qualquer particulado em sistemas mecânicos é super danoso. Ele vai me trazer problemas sérios, até falhas catastróficas, perda de um motor desse. O motor desse, pessoal, vou dar um valor para vocês aqui, ele não custa menos que R$1 milhão. Tá? É muito zero. Então, a filtragem do sistema, vocês vão aprender isso também, é essencial para um bom funcionamento de qualquer componente mecânico, ainda mais componentes mais caros, né? Não pode ter perda. Esse óleo retorna para o motor, lubrificando componentes como turbo, eixos de comando, eixo de virabrequim, pistões, bielas e demais partes rotativas do motor diesel, engrenagens e tudo mais. Tá? Eu tenho aqui por fora, que vocês observam, uma bomba de pré-lubrificação que na partida do motor diesel ela entra em funcionamento, ela bypassa todo esse sistema aqui, fazendo com que eu tenha uma pré-lubrificação do sistema, ou seja, os meus mancais da locomotiva, eles recebem uma carga de óleo executando antes do motor diesel girar, uma separação dessas partes mecânicas, tá? Do casquilho com virabrequim e tudo mais, e outras partes, os componentes de contato mecânico. Então, o sistema de óleo lubrificante é um dos essenciais da locomotiva, é um sangue que corre nas veias, estou comparando ao corpo humano. Você tem sistema de combustível. Sistema de combustível também, você sabe que se eu não tiver combustível no sistema, a máquina não funciona, né? Preciso essencialmente de explosões para fazer a acionamento mecânico do meu eixo virabrequim e assim o motor girar suas engrenagens e fazer o acionamento do alternador e mais componentes. Aqui é uma breve descrição, que é prover combustível ao sistema de baixa pressão. E após combustão, ele vai fazer movimento do motor diesel. Tá? São pressões elevadíssimas que funcionam no sistema. Eles chegam a ser injetados na câmara de combustão a 22.000 PSI, certo? Sendo que a pressão na linha... Por que eu falo baixa pressão e alta pressão? Porque a pressão na linha, quando ela sai da minha bomba de transferência, aqui eu começo o processo. Ela succiona combustível do meu tanque de combustível, filtros, motor diesel. Quando ela entra no motor diesel, ela entra uma pressão regulada de 90 PSI. É a pressão que está na linha. Ela passa pelas minhas bombas injetoras e são injetadas dentro da minha câmara de combustão de cada conjunto de força desse aqui, cada cilindro desse aqui, onde ocorrem as explosões, a 22.000 PSI. Esses 22.000 PSI são pulverizados, né, pelo que a gente chama de bico injetor, e pela compressão do ar, quando o ar é comprimido, vocês sabem que a temperatura aumenta, né? E o sistema diesel ele não tem fagulha, ele tem a pressão, a alta temperatura do ar. Eu elevo o pistão até o ponto máximo superior, o ar é incompressível, a temperatura dele vai lá para cima, e eu injeto o combustível pulverizado nesse momento. Em contato do combustível pulverizado com alta pressão do ar, eu gero a explosão, e essa explosão empurra o pistão para baixo com toda a força, o que transporta essa energia mecânica para o virabrequim, fazendo ele girar. Tá? E eu tenho 16 cilindros, tá? Com um diâmetro considerável. São 160 centímetros, se não me engano, a cabeça de um pistão, para poder gerar uma força de rotação nesse eixo capaz de chegar a 1.050 RPM
e assim fazer o acionamento em alta potência do alternador, gerando mais energia. Tá? Aqui foi só uma ilustração de como é o sistema de combustível, um resumo, que é sucção, alimentação de baixa pressão, alimentação de alta pressão e retorno ao tanque. Saiba que um curso específico, a gente vai olhar cada item desse aqui, tá? Que compõe cada item e quais são as especificações de cada item. O que não pode ter, o que pode ter. E só vou dar um exemplo para vocês. Uma bomba de transferência de combustível, que é a que retira combustível do tanque, eu tenho válvula de segurança, que eu tenho que saber que tem que abrir a tantos PSI. Ela a uma baixa rotação, ela pode me gerar captação do sistema com problemas no sistema de combustível. Tá? Assim como o sistema de lubrificação, minha bomba de lubrificante, eu tenho que extraio, succiona o óleo lubrificante do cárter, ele tem que ter uma válvula de segurança, as pressões e tudo mais. Então é uma aula mais técnica específica. Tá? Cada sistema desse aqui é uma aula bem interessante, ela vai bem a fundo dentro de cada componente. O sistema de combustão do ar, como eu comentei há pouco, o ar succionado, ele entra na câmara de combustão e a alta pressão dentro da câmara de combustão aumenta a temperatura do ar, com a injeção do combustível pulverizado gera explosão, fazendo o movimento do virabrequim. O ar entra através de que a gente chama de filtros sacolas, succionados por dois turbos que contemplo que fazem parte, são partes integrantes do motor diesel. Esses dois turbos fazem essa sucção, eles passam por uma filtragem prévia aqui na janela de admissão de ar, outra filtragem a nível de micro, né, para detectar particulados tipo poeira, e daqui eles passam a entrar no motor diesel, tá? Passando por um sistema de refrigeração antes, eles não entram na temperatura ambiente no motor diesel. E aqui eles são para um coletor de ar, e esse coletor de ar distribui dentro de cada ponto de força por necessidade de cada um, tá? A hora de admissão de cada um abre sua válvula de admissão e aquele ar entra pressurizado na câmara. Sistema de refrigeração. Eu achei por bem botar junto, porque eu tenho refrigeração de componentes elétricos e os componentes mecânicos. Refrigeração de componentes elétricos, eu tenho sopradores e exaustores que me fazem a admissão do ar e distribuem pela cabine auxiliar, que a gente chama, né, o armário elétrico, onde eu tenho painéis elétricos, painéis controladores, retificadores, que geram uma temperatura altíssima e precisam ser refrigerados. Também refrigero meus motores de tração. São 6 motores de tração por locomotiva, tá? Nesse padrão que a gente tem aqui na Vale. E eu tenho também o arrefecimento feito pela água, que a locomotiva tem um tanque de expansão, onde eu tenho que manter um nível de água correto nele, né, para não ter perdas. Esse sistema, essa água, ela é arrefecida pelos radiadores, com auxílio de 2 ventiladores que retiram essa temperatura da água, e ela retorna para o meu sistema, passando pelo meu sistema de óleo e retirando a temperatura do óleo que vai entrar no motor diesel. Então, o motor diesel é resfriado através da água. Tá? Ela também tem outros caminhos internos no motor diesel que vão tirar a temperatura dos conjuntos de forças e alguns outros componentes. Tá? Não só o óleo, onde não passa o óleo, na realidade. A água vai tirar a temperatura. Sistema de ar comprimido. O principal sistema da locomotiva voltado para a segurança são os freios. Tá? Os freios, eu não comentei com vocês, mas cada locomotiva ela pesa acima de 200 toneladas. Ela pesa acima de 200 toneladas, então imagino o que eu preciso para fazer uma frenagem de um componente desse, de um equipamento desse.
ainda acrescido de mais outras locomotivas na composição e acrescido de mais vagões carregados. Então, meu sistema ele tem que ser muito bem pensado e muito eficiente. Tá? Sabendo que eu tenho um compressor de ar por locomotiva e eu tenho reservatórios intermediários que armazenam esse ar gerado pelo compressor. E alguns outros componentes também de menor impacto na operação também são alimentados, tipo os limpadores de para-brisa, buzina, tá? Não vou dizer que não são importantes, são importantes, mas impacto com segurança pode dizer que está mais na área de freio, disciplinar da locomotiva. Sistema de motor de tração, como eu já falei para vocês, é um sistema elétrico. O motor de tração é um componente elétrico que transforma a energia elétrica em mecânica, transferindo essa rotação para as rodas e movimentando a locomotiva. Essa alimentação vem direta do alternador, uma alimentação feita pelo alternador da máquina, tá? Claro que fazendo suas retificações e inversões de AC, DC, DC, AC, para poder atingir a necessidade do motor de tração. Cada motor de tração, vamos lá, a potência gerada pelo motor diesel, digamos que seja a potência que o motor de tração irá gerar, tá? Como são 6 motores de tração, vão estar divididos igualmente a potência pelos 6 motores de tração. A partir do momento que eu perco um motor na composição, lembrando que são 6 no total, os outros 5, se tiverem sobra de potência, assumem aquele falho para que eu não tenha redução na potência da máquina. Como é que eu faço isso? Sistemas de controle interno da locomotiva. Sistema de truque de alta aderência. Os motores de tração são montados em truques. Os truques são essas estruturas aqui, tá? Se você conseguir vislumbrar, aqui está cada motor de tração. Tá? São 2 truques por locomotivas e o objetivo deles é transferir o esforço do motor de tração para as rodas. Tá? O motor de tração fica nele, as rodas ficam nele e ela faz a movimentação da locomotiva. Ele distribui por igual o peso da locomotiva, tá? Já que são 2, e fazem esse balanceamento. Eu tenho o sistema de amortecimentos laterais, que não dá para vocês entenderem muito bem, mas são amortecedores que eu tenho aqui, tá? Exatamente para que a locomotiva não venha a tombar em cima de um truque desse. A posição bem aqui é um pino central. Vou tentar conseguir umas fotos, eu tenho várias fotos, infelizmente não coloquei aqui, de descarregamento de locomotivas na área da Vale. E esse descarregamento ele mostra claramente como eu encaixo uma locomotiva no truque, tá? Através de um pino central. Então, situação bem interessante, alguns vídeos legais que eu gostaria de passar para vocês em uma oportunidade. Pessoal, eu finalizei o que eu queria mostrar para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês aqui e, mais uma vez, Carlos, turma, fiquei feliz em ter essa oportunidade de trazer essa palestra, essa conversa, esse bate-papo aqui com a turma. Gostaria muito de contribuir mais com a formação desses profissionais e, tendo outras oportunidades, por favor, me coloque também, que eu gostaria muito de participar com vocês. Giovanni, eu te agradeço em meu nome, quanto em nome da professora Maria Amália Trindade Castro, nós dois que somos os professores da disciplina de Introdução à Engenharia, e também estendo os nossos agradecimentos em nome de todo o curso de Engenharia Mecânica. Digo que é uma honra imensa para a gente tê-lo aqui como palestrante da nossa turma, e também para a gente é um momento muito feliz. Você que é egresso da nossa instituição, egresso do nosso curso de Engenharia Mecânica, é uma felicidade imensa para a gente tê-lo como palestrante da nossa turma de Introdução à Engenharia. E com certeza, depois, principalmente dessa abertura que nos foi dada, faremos com certeza mais convites à vossa pessoa. Muito obrigado, Giovanni. Agradeço, estarei à disposição.